Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito e nós já vamos agora para o 9º vídeo da série que estou elaborando a respeito da dosimetria da pena privativa de liberdade. No 8º vídeo, no vídeo anterior, explicava para as senhoras e os senhores a respeito da reincidência, o Instituto Jurídico da Reincidência, agravante genérica lá do 61, inciso 1 do Código Penal. Neste nono vídeo da série, vou tratar com as senhoras e os senhores já da primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Já analisamos os conceitos que havíamos de analisar, compreendemos os conceitos que precisávamos compreender. Vamos então agora colocar a mão na massa na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Expliquei que a dosimetria da pena privativa de liberdade se dá através de um sistema trifásico, ou seja, são 3 fases, são 3 as etapas que o juiz haverá de percorrer para realizar a dosimetria. Essas 3 etapas, elas estão registradas na lei no artigo 68 do Código Penal. Diz o 68, cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, as causas de diminuição e de aumento. Então, na primeira fase da dosimetria, o juiz irá fixar a pena base. E para fixar a pena base, como deverá proceder o juiz, para ele fixar a pena base? Bom, o juiz está condenando o sujeito por um crime qualquer. Apenas a título de exemplo, vou escolher aqui um crime. Vamos pegar o crime de roubo do artigo 157 do Código Penal, que tem ali uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Já para começar, vejam que interessante. Pena de reclusão de 4 a 10 anos é uma pena privativa de liberdade e multa. Então o legislador está aqui combinando a pena privativa de liberdade cumulativamente com a pena de multa. O juiz vai ter que fazer 2 dosimetrias. O juiz vai ter que fazer uma dosimetria para a pena de multa, que é o sistema bifásico, num outro videozinho aí no canal eu já expliquei. Ele vai fazer uma dosimetria para a pena de multa e vai fazer uma dosimetria para a pena privativa de liberdade, que é essa do sistema trifásico que nós estamos estudando agora. O juiz vai calcular as penas separadamente, multa e privativa de liberdade, para aplicá-las. Olha que interessante. Mas então, vamos lá. O juiz vai fazer a primeira fase da pena privativa de liberdade. O juiz vai realizar a primeira fase. O que o juiz pretende nessa primeira fase? Fixar a pena base. Então imagine só, você é o juiz, a senhora é a juíza, o senhor é o juiz, está aqui com o processo, analisou o processo, analisou as provas, analisou as evidências e entendeu que o sujeito é culpado, então disse: condeno nas penas do roubo. Pronto, praticou roubo, está condenado. Agora tenho que fazer a dosimetria. O que o juiz vai fazer? Ele vai até o tipo penal incriminador do roubo, ele vai até o artigo 157 e vai encontrar lá qual é a pena. Qual é a pena? É uma pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão, cujos limites mínimos são de 4 anos e máximo de 10 anos. Essa é a pena em abstrato, a pena abstratamente combinada, uma pena de 4 a 10 anos. O juiz então vai pegar essa pena em abstrato, 4 a 10. Isso funcionam como margens ou balizas para o juiz, Isso funciona como margens. O juiz terá que fixar uma pena entre 4 a 10, entre o mínimo de 4 e o máximo de 10. O juiz pode fixar aqui, nesta primeira fase da dosimetria da pena, o juiz pode fixar uma pena base inferior a 4 ou superior a 10 nesse exemplo? Não pode. Porque o juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, ele está preso a estas margens. Mínimo de 4, máximo de 10, neste exemplo do roubo que nós estamos utilizando.
Então, se fosse outro crime, iam ser as margens que estão lá definidas. Por exemplo, num homicídio simples, o mínimo é de 6, o máximo de 20, o juiz estaria preso entre essas margens, 6 a 20. Então o juiz condenou o sujeito, vai fazer a dosimetria, ele vai até a norma penal incriminadora, ele verifica lá a pena abstratamente prevista e estas são as margens. Professor, mas ele vai ter que se movimentar entre essas margens, né? Se for o homicídio, por exemplo, 6 a 20, entre 6 a 20 tem 14 anos aí. Como que o juiz vai se movimentar para fixar essa tal pena base, né? Diz o artigo 68, que o juiz, então, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59. Ou seja, o juiz, para fixar a pena base, ele vai considerar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Existe aí um outro videozinho onde eu expliquei especificamente as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais que estão no artigo 59 são em número de 8. Quais são elas? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. O juiz vai analisar essas circunstâncias judiciais uma a uma e vai avaliá-las e valorá-las. O juiz poderá interpretá-las de maneira favorável ao réu, de maneira desfavorável ao réu ou de maneira neutra, favorável, desfavorável ou neutra. E lá no videozinho sobre as circunstâncias, nós já explicamos cada uma delas e como o juiz as interpreta. Pois bem, vejam as senhoras e os senhores o seguinte, o juiz vai interpretar as circunstâncias uma a uma, de maneira favorável, desfavorável ou neutra, e começando da pena mínima, vamos pegar como exemplo o homicídio, a pena mínima no homicídio simples é 6 anos, então o juiz começa em 6 anos e ele analisa a primeira circunstância judicial, que é a culpabilidade. Se o juiz interpretar a culpabilidade de maneira desfavorável ao réu, ele fará um pequeno acréscimo. Né, nessa pena base. Ele se afastará um pouquinho do mínimo. Se o juiz interpretar a culpabilidade de maneira favorável ao réu ou neutra, ele permanece onde está, que é aquela pena mínima de 6 anos do homicídio. Aí o juiz passa para a segunda circunstância judicial e aí interpreta, são os antecedentes. Se o juiz interpretá-los de maneira desfavorável, fará um novo pequeno acréscimo, dará mais um pequeno passo adiante, aumentará um pouquinho mais a pena base. Se o juiz interpretar essa segunda circunstância judicial de maneira favorável ou neutra, ele permanecerá onde ele está. Então vejam, é assim que o juiz faz. Ele vai avaliando, interpretando uma a uma as circunstâncias judiciais do 59. Cada vez que ele interpreta a circunstância judicial de maneira desfavorável, ele faz um pequeno acréscimo, ele se distancia um pouquinho mais do mínimo em relação ao máximo, ele se distancia um pouquinho mais. Se ele interpreta essa circunstância judicial de maneira favorável ou neutra, ele não diminui não, ele permanece onde ele está. Então, a circunstância judicial interpretada de maneira favorável ou neutra diz ao juiz que ele fica parado onde ele está, não vai para frente nem para trás. Se a circunstância judicial for interpretada de maneira desfavorável, ele faz um pequeno acréscimo, ele aumenta um pouquinho a pena base. Perfeito? É assim que funciona. A lei diz quanto que é esse pequeno acréscimo que o juiz vai fazer? Não diz. Esse acréscimo fica ao prudente arbítrio do juiz, é o juiz que decide quanto ele aumenta quando ele vai fazer o acréscimo em decorrência de ter interpretado uma circunstância judicial de maneira desfavorável. É o juiz que decide. Quanto mais circunstâncias judiciais forem interpretadas de maneira desfavorável, mais próximo o juiz fica da pena máxima. Quanto mais circunstâncias judiciais forem interpretadas de maneira favorável ou neutra, mais próximo ele fica da pena mínima. O juiz pode interpretar todas as circunstâncias de uma vez só? Não, uma por uma.
e de maneira fundamentada. Essa é uma exigência do artigo 93, essa é uma exigência do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O artigo 93, inciso 9, exige que o juiz faça a sua decisão, profira a decisão de maneira fundamentada. Ora, então o juiz tem que analisar as circunstâncias, interpretá-las e ele tem que fundamentar. Então, se ele está interpretando a culpabilidade de maneira desfavorável, ele precisa fundamentar. Por que ele está interpretando de maneira desfavorável a culpabilidade? Se ele interpreta de maneira favorável ou neutra, ele tem que dizer por quê. Se o juiz interpreta os antecedentes, né, de maneira favorável ou neutra, por quê? Se interpreta de maneira desfavorável, por quê? O juiz tem que fundamentar. Por que ele tem que fundamentar? Para que quem for ler a decisão dele depois possa entender o raciocínio do juiz. Por isso que ele tem que fundamentar, por isso que ele tem que explicar. Então ele precisa interpretar uma por uma. Mas a lei não diz quanto que ele faz de acréscimo. Então existem doutrinadores que dizem, por exemplo, que se todas as circunstâncias judiciais forem interpretadas negativamente, o juiz já pode topar direto lá na pena máxima. Ele já pode topar direto na pena máxima, né? Existem estudiosos que determinam dessa maneira, mas é equivocado. É equivocado. Por quê? Disse às senhoras e os senhores, e repito, que o juiz na primeira fase está preso a estas margens, o mínimo e o máximo de pena abstratamente previsto. Pois bem, na segunda fase, o juiz também estará preso a essas margens. O que significa que tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz não pode fixar pena abaixo do mínimo abstratamente previsto, nem pena superior ao máximo abstratamente previsto. Se o juiz já na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena base, já topar no máximo, significa que ele na segunda fase não poderá fazer acréscimo nenhum se houver uma agravante genérica, porque ele não pode ultrapassar o máximo e na primeira fase ele já topou no máximo. Por isso é que os juízes costumam, na primeira fase, ficar, na pior das hipóteses, se todas as circunstâncias judiciais forem interpretadas de maneira negativa, o juiz fica no máximo ali na metade entre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, é o que nós chamamos de pena média, né? Então o juiz fica no máximo ali na metade, né? Que é para sobrar margem para ele poder trabalhar com ela na segunda fase da dosimetria da pena. Ele já não acrescenta tudo na pena base, não. Ele fica no máximo ali pela metade, perfeito? Os acréscimos, a melhor doutrina recomenda que o juiz, cada vez que interpreta uma circunstância judicial de maneira negativa, faça acréscimos em torno de 1/6. A melhor doutrina recomenda 1/6 de acréscimo, né? Isso é questão doutrinária e jurisprudencial, porque, como eu já disse, a lei não estabelece quanto que o juiz tem que aumentar. Por isso mesmo que o juiz fica preso a essas margens, né? Que é para não correr o risco do juiz fixar uma pena muito pequena ou querer ultrapassar a margem máxima. Então, justamente porque o juiz vai aumentar quanto que ele quiser, que ele está preso a essas margens. Não pode ultrapassar o mínimo nem o máximo abstratamente previsto. Mas a melhor doutrina diz que o juiz deve fazer acréscimos em torno de 1/6. Por quê? Em razão da lógica do sistema. Se as senhoras e os senhores analisarem o direito penal, o Código Penal como um todo, verão que sempre que a lei penal manda fazer um acréscimo, o mínimo que ela manda acrescer é de 1/6. O mínimo, sempre o mínimo. Quando a lei manda aumentar uma pena e ela mesma diz quanto é para aumentar, o mínimo que ela manda aumentar é 1/6. Então, o juiz deveria, toda vez que interpretar uma circunstância judicial de maneira negativa, fazer acréscimo de 1/6. É a corrente majoritária, é a corrente dominante na doutrina e na jurisprudência. Mas existe uma corrente que entende que o juiz deve fazer acréscimos menores do que 1/6. Por quê? Porque se pela lógica do sistema, toda vez que a lei vai mandar aumentar a pena e ela vai dizer quanto, o mínimo que ela diz é 1/6, se ela quisesse que o juiz aumentasse 1/6, ela teria dito.
Se ela não disse, é justamente para deixar o juiz fixar, e o juiz então deve fixar valor inferior a isso, porque se a lei quisesse 1/6, ela já teria dito. Se ela não quis, é para dar a chance dele fixar valor menor. Mas essa é uma corrente minoritária. A corrente majoritária é aquela que determina que o juiz deve fazer acréscimos em torno de 1/6 e que na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz não deve ultrapassar mais ou menos, não é muito rígido isso, mais ou menos o meio do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, para sobrar uma margem para ele poder trabalhar na segunda fase da dosimetria, tá bom? Outra coisa importante, a última circunstância judicial, que é o comportamento da vítima, existe jurisprudência consolidada no STJ no sentido de que ela não pode ser interpretada de maneira desfavorável. O comportamento da vítima, que é a última circunstância judicial, deve ser interpretada de maneira favorável ou neutra, ou seja, ela não justifica nenhum acréscimo por parte do juiz na pena base, tá bom? Então, repito, para fixar a pena base, que é a primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, o juiz vai pegar a pena prevista em abstrato, combinada em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora. O juiz está preso a essas margens na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, não pode fixar a pena abaixo do mínimo abstratamente previsto, nem acima do máximo abstratamente previsto. O juiz começa no mínimo, ele se posiciona no mínimo e vai interpretando de maneira fundamentada, uma a uma, cada uma das circunstâncias judiciais do 59. Cada vez que ele interpreta uma circunstância judicial de maneira desfavorável, ele faz um pequeno acréscimo em torno de 1/6 da pena, é o que recomenda a maior doutrina, é o que recomenda a melhor jurisprudência, faz acréscimo de 1/6. Cada vez que ele interpreta a circunstância judicial de maneira neutra ou favorável ao réu, ele fica onde está, onde ele estava, não faz acréscimo nenhum. Ele faz isso com as 8 circunstâncias e no final ele terá fixado a pena base, perfeito? Uma última informação muito importante, as circunstâncias legais qualificadoras, que são aquelas circunstâncias legais que fazem aumentar a pena diretamente em abstrato, elas são consideradas já na primeira fase da dosimetria da pena. Porque veja bem, se eu vou fazer a dosimetria de um crime de homicídio simples, quais são as margens que eu, juiz, vou ter que obedecer? Mínimo de 6, máximo de 20 anos. Mas se vou fazer a dosimetria de um homicídio qualificado, eu já vou usar a pena que foi aumentada em abstrato pelo legislador, que é uma pena que vai de 12 a 30. Minhas margens serão de 12 a 30. Então a circunstância qualificadora, ela já vai ser utilizada, vai ser considerada já na primeira fase da dosimetria da pena, porque ela faz aumentar diretamente a pena em abstrato. Outra situação interessante com relação a qualificadoras. Se as senhoras e os senhores forem, por exemplo, no crime de homicídio, no parágrafo 2º do artigo 121, verão que existe lá existe uma relação enorme de circunstâncias qualificadoras. Pois bem, e se existir mais de uma qualificadora, o que o juiz vai fazer? Veja, não tem como qualificar o crime mais de uma vez. O crime é qualificado e pronto. Então, não interessa se tem uma, se tem duas, se tem três, se tem todas aquelas circunstâncias qualificadoras, a pena do homicídio passou de ser de 6 a 20 para 12 a 30 e pronto. Basta que tenha uma qualificadora e a pena já deixa de ser de 6 a 20, passa a ser de 12 a 30. Se tiver 2 qualificadoras, a pena é de 12 a 30. Se tiver 3 qualificadoras, a pena é de 12 a 30. Se tiver todas as qualificadoras do parágrafo 2º do artigo 121, a pena é de 12 a 30 e pronto. Então, tanto faz ter uma ou mais qualificadoras. Aí nós temos correntes doutrinárias divergentes. Nós temos uma corrente doutrinária que diz assim, olha, basta uma qualificadora, se tiver uma qualificadora, a pena já está qualificada, né? É de 12 a 30 e as outras qualificadoras esquece, não serve para nada. Corrente minoritária. Aí nós temos uma outra corrente que diz assim, não, né? Essa é a corrente majoritária agora. Ela diz assim, se você tem mais de uma circunstância qualificadora, você utiliza uma delas para qualificar o crime e as outras que sobrarem, o juiz vai verificar se elas estão previstas nos artigos 61 e 62 como agravante genérica. E se elas estiverem previstas no artigo 61 e 62
como agravante genérica, porque aquele rol é taxativo, já expliquei, ele utiliza as que sobrarem na segunda fase da dosimetria da pena para fazer a agravação. Então ele pega, se tenho mais de uma circunstância qualificadora, uma delas eu utilizo na primeira fase para qualificar o crime, para aumentar a pena abstratamente prevista de 6 a 20, por exemplo, no homicídio, para 12 a 30. Uma delas eu uso lá. As outras que sobrarem eu vou verificar se elas estão previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal como agravante genérica. Se estiverem, eu vou utilizá-las na segunda fase para fazer aumento da pena. Perfeito? Agora, se não estiverem previstas no 61 e 62 como agravante genérica, eu utilizo elas ainda na primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais negativas. Eu utilizo elas para interpretar qualquer circunstância daquela como desfavorável e fazer acréscimo na pena base. É importante observar o princípio do nebis in idem. Cada circunstância só pode ser interpretada uma vez e em uma fase. Então, se eu peguei, por exemplo, o motivo fútil no homicídio e estou utilizando ele como qualificadora, eu não posso utilizar o motivo fútil como agravante genérica na segunda fase, né? Eu não posso. Nem posso utilizar o motivo fútil como circunstância judicial desfavorável, né? Lá no motivo do crime. Se eu já utilizei motivo fútil para qualificar o crime, não posso interpretar a circunstância judicial de 59 como desfavorável, nem posso utilizar o motivo fútil na segunda fase como qualificadora. Cada circunstância só é utilizada uma vez em uma fase. Então, se eu tenho várias qualificadoras, uma eu utilizo para qualificar o crime, as outras que sobraram, eu vou lá no rol do 61 e 62 e vejo se elas estão previstas como agravantes genéricas. Estão? Beleza, vou usar na segunda fase para aumentar mais a pena do sujeito. Não estão? Então eu uso elas na primeira fase como circunstância judicial, eu uso elas para interpretar alguma daquelas circunstâncias do 59 de maneira desfavorável e fazer acréscimo na pena base. Perfeito? Era essa, então, a primeira fase da dosimetria da pena. Esse, o nosso 9º videozinho da série. Em breve vem o 10º aí para explicar a segunda fase. Bom estudo. Se você gostou, curte aí, recomenda para o canal continuar produzindo, tá bom? Beijo no coração. Até mais.